Quanto é necessário ter investido para você viver de renda? Eu vou fazer alguns cálculos aqui junto com você, mostrar como eu faço essa análise aí, e eu tenho certeza que no final desse vídeo você vai ter a resposta de quanto é necessário você ter investido para que você consiga viver da renda dos seus investimentos. Então fica comigo nesse vídeo. Se é a sua primeira vez por aqui, meu nome é Leandro Cabral, esse aqui é o canal 500 Pratas aqui. Eu ensino você a alcançar a sua liberdade financeira, se aposentar aí através da Bolsa de Valores, né? É isso que eu ensino aqui. Eu já consegui conquistar essa aposentadoria aí e hoje eu ajudo os brasileiros a conquistarem também. Se você quiser saber mais sobre 500 Pratas, todos os links estão aqui na descrição. Então olha só, afinal de contas, quanto é necessário você ter investido para que você consiga viver de renda? Isso tudo vai depender dos ativos que você vai colocar em carteira, do seu custo de vida, tudo isso aí. Mas o que eu quero aqui é ensinar você a calcular para o seu caso quanto é necessário. Então, para isso, eu vou usar, por exemplo, os fundos imobiliários, que são ativos que a receita dele é bem mais previsível do que ações, por exemplo. Então, fica bem mais fácil você calcular quanto é necessário você ter investido para viver de renda. Quer ver só? Dá uma olhadinha aqui na tela. Eu tenho aqui, eu tô usando o site Funds Explorer. Esse site aqui é um site especializado em fundos imobiliários, né? E aqui tem alguns dados interessantes para nos ajudar a fazer esses cálculos. Então, por exemplo, eu escolhi um fundo imobiliário aqui para a gente fazer o teste, que é o Iridium, ó, cotação do IRDM 11, é o fundo Iridium. Depois você pode dar uma pesquisadinha sobre ele. Aqui embaixo tem o que me interessa para eu saber quanto é necessário eu ter investido para viver de renda. O que é isso aqui? É a renda, são os proventos, são os dividendos que esse fundo imobiliário me paga a cada mês. Então veja bem, aqui ó, eu tenho desde março de 2018. Lá atrás ele pagou 36 centavos por cota, depois pagou 35, 34, 73 e assim vai. E veja que ele vem conseguindo até ter um crescimento aí nessa distribuição, né? E o último pagamento dele foi ali R$ 1,23 por cota. Bom, isso aqui não quer dizer nada de forma isolada. Por quê? Se uma cota custa R$ 1.000, R$ 1,23 recebendo por cota é pouco, mas se uma cota custa R$ 50, receber R$ 1,23 por essa cota é algo muito bom. Então nós vamos ter que relacionar isso aqui, esse valor recebido, com o valor da cota que você vai pagar. Quando a gente relaciona esses dois, nós temos um outro indicador que está aqui embaixo que se chama Dividend Yield. O Dividend Yield nada mais é do que um percentual que esse valor aqui significa em relação à cota. Eu vou calcular com você, calma. Como que eles chegam nesse valor? Por exemplo, o Dividend Yield de fevereiro foi 0,87% e o valor pago foi R$ 1,23. Se eu puxar a calculadora aqui, eu já descubro já com você qual era o valor da cota no dia desse pagamento. Porque veja bem, se eu pego aqui, ó, o valor pago lá foi 1,23, beleza? 1,23 esse valor aqui, ó. Eu vou dividir pelo indicador Dividend Yield, que é 0,87%. Então, vai acompanhando aí comigo. Eu vou dividir por 0,87%. Quanto que vai dar isso? R$ 141,37. Será que ele estava sendo negociado nesse valor no dia que pagou? Vamos dar uma olhada na cotação dele ali em cima. Ó, veja que nos últimos 30 dias a média de preço está por aqui, ó. Ó, R$ 137,90, 136, 137,19, tá na faixa aqui, ó, aqui eu tenho a cotação de 6 meses, a gente encontrou no cálculo que ele estava sendo negociado a 141, esse dividendo foi pago lá em março, né? Então quando eu olho o começo de março aqui, olha só, estava em R$ 157, veio caindo, 152, 137, mas passou pelos R$ 141. Então, aqui eu já descobri como que é formado esse indicador. Eu quero que você entenda isso, porque isso aqui é que vai ajudar você a calcular quanto é necessário para você viver de renda. Então, agora que você entendeu como se forma o indicador Dividend Yield, vamos focar nele. Veja bem, o Iridium, ele pagou esse mês 0,87%, mas mês anterior ele pagou 0,91, 1,13, por aí vai. Mas talvez eu possa olhar a média aqui, ó, essa linha aqui é 0,6, essa linha é 0,8. Eu vou considerar que ele está conseguindo ficar numa média aí de 0,8% ao mês, beleza? Se você achar que não está justa a média, depois você faz os seus cálculos com valor diferente. Mas vamos lá. Então imagina que você investiu R$100.000 nesse ativo. É simples de calcular, você vai pegar aqui, ó, R$100.000, beleza? Vezes 0,8%. Então, 0,8
0,08%. Quanto que vai dar isso? Vai dar R$800. Então eu acabei de descobrir aqui que se eu invisto R$100 mil nesse fundo imobiliário, que é o Iridium, eu vou receber R$800 todos os meses de proventos. Aí o cálculo é simples. Por exemplo, vamos escolher um ativo aí para cada custo que você tem. Então, vamos dizer que o seu custo aí, a luz que você paga, você consome por mês, R$200. Você gasta R$200 por mês de energia elétrica aí na sua casa. Quanto é necessário eu ter investido no fundo imobiliário Iridium para que eu pague a conta de luz? Você pode fazer o seguinte cálculo. Por exemplo, você gasta 200 de luz, certo? Se eu dividir isso aqui, ó, eu divido por esse dividend yield, que vai dar mais ou menos 0,8. Então, dividido por 0,8%. Quanto que deu? R$25 mil. Então, se eu compro R$25 mil de cotas do fundo Iridium, todos os meses ele vai me pagar R$200. E aí eu já estou aposentado com a minha conta de luz. E aí você vai fazendo isso, porque você não vai ter um fundo imobiliário só em carteira. Você vai colocar o Iridium, você vai colocar outro. O Iridium também não estou recomendando nada, só estou dando um exemplo aqui. Você vai colocando vários fundos imobiliários até que você tenha uma carteira e um patrimônio suficiente para pagar todas as suas contas. Aí você chegou numa situação que você vive da renda dos seus investimentos, tá? Agora, essa média aqui é do Iridium. Outros fundos imobiliários têm outro valor. Por exemplo, vamos dar uma olhada aqui, ó. O FIB é um ativo que eu gosto bastante. Quando eu dou uma olhada aqui embaixo, a distribuição dele, então veja que distribui redondinho também, né? Deu uma oscilada aqui em 2015, mas de 2016 para frente tá show de bola. Teve uma queda na pandemia, ali em março do ano passado, quando iniciou o coronavírus aí, né? E depois já decolou de novo, beleza? Até superou, tá batendo recorde aqui de distribuição. Porém, em relação à cota, é isso que me interessa aqui, ó, dividend yield. E eu consigo ver que ele tá na faixa aqui, ó, do 6, né? Baixou um pouquinho lá para perto do 5, agora já voltou para o 6. Ou seja, o fundo imobiliário, o FIB, ele paga 0,6%. O cálculo vai ser o mesmo. No Iridium, eu precisaria de R$25 mil para me aposentar com a minha conta de luz. Quanto eu preciso no FIB, no Fundo Industrial Brasil? É só eu fazer o seguinte cálculo. Eu pego 200, que é o valor da minha conta de luz, e eu vou dividir por 0,6%, que é o dividend yield desse ativo aqui. Quanto que vai dar? Vai dar R$33.330. Então, para eu me aposentar com a minha conta de luz, eu preciso de R$25 mil investido no Iridium ou de R$34 mil investido no FIB. Ah, Leandro, então eu acabei de descobrir aqui com você que é muito melhor eu investir em Iridium do que no FIB. Calma. Aí entra uma coisa que o investidor ele precisa aprender, a fazer a análise de risco-retorno. Tudo na Bolsa de Valores é uma relação de risco-retorno. A gente costuma dizer que não existe almoço grátis. Se alguém paga mais do que a média, significa que, não é que significa, mas muito provavelmente o risco desse ativo também é acima da média. Então aí é por conta de risco. Se você achar, não, eu quero investir tudo em Iridium, porque eu vi que o Iridium paga bem mais, você tem que ter entendido se o risco do Iridium não é bem maior do que os outros ativos. Se você chegar à conclusão, não, eu vi aqui que o Iridium ele tem o mesmo risco dos outros e mesmo assim ele paga mais, então é mais interessante investir em Iridium, beleza? Agora, você também não pode colocar todo o seu patrimônio em um único ativo, porque por mais que o risco dele seja baixo hoje, seja um ativo de qualidade hoje, as coisas mudam. Um fundo imobiliário é uma empresa, então ele pode perder fundamentos, pode perder qualidade lá na frente, e você tem que entender isso e fazer uma carteira diversificada. Então, quanto maior o seu patrimônio, você mais vai diversificando conforme a necessidade, né? Então, uns têm 10 ativos na carteira, outros têm 15, outros têm 20, outros têm 25. Tudo vai depender da sua necessidade, beleza? Mas é dessa forma que você vai calcular para saber quanto é necessário investido para viver de renda. Se você quiser entender mais sobre tudo isso, dá uma olhada nos links aqui embaixo dos nossos treinamentos. Com certeza, fazendo os nossos treinamentos aqui, principalmente o curso 500 Pratas 2.0, você vai estar preparado para conseguir identificar os fundos imobiliários de qualidade e que apresentam melhor relação risco-retorno para que você monte uma carteira diversificada aí e consiga viver da renda dos seus investimentos. Espero que você tenha conseguido calcular para você quanto é necessário ter investido para viver de renda. Se conseguiu, deixa aqui nos comentários que eu quero saber. Te vejo no próximo vídeo. Meu nome é Leandro Cabral. Fui!